Graça e paz, irmãos. Bom dia. Quem está animado aqui hoje? Zeza sempre animada, né, gente? Glória a Deus. Quem está gostando aí da nossa celebração pela manhã? Só os adolescentes, né, que vão dormir de 2 da madrugada aí. Abre tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Deixa eu pegar meu tablet aqui, como Janaína, né? O tablet dela. Dá para fazer. Amém. Faz logo os dois, né, Zé? Faz logo os dois. Tá certíssima, Zé. Zé é o crente mais animado. Zé, cadê Poninho? Poninho a gente já sente falta, né? Eu disse, rapaz, Poninho sozinho é um culto. Dinho chegou para mim e disse, se você fizer um culto só com Poninho e Zé, acabou-se. É uma conferência profética. E o bom que Boninho, o pensamento dele é alto, né? Então ele está falando para ele mesmo ali. Janaína pregando, ele eita. Eu olhava para trás e disse, rapaz, acaba animado. Mas sabia que tem que ser assim, gente. Aí veio o cara, rapaz, aquele cara, deixa ele, irmão. Melhor animado aqui, feliz. Glória a Deus, crescendo em Jesus. Amém? Hebreus capítulo de número 11, verso 6. Na verdade eu não ia pregar hoje. Hoje foi improviso, ficou eu e Célio na agulha. Ontem de madrugada eu falando com ele, Célio, e aí ele disse, vamos orar, quem receber a palavra primeiro vai. Eu disse, então tá bom. Hebreus 11, 6. Porque não é que a gente não tem assunto ou argumento. Eu não gosto de ministrar só o que eu estudei. Eu gosto sempre de ministrar aquilo que o Senhor fala no nosso coração. Até Ju disse para mim, mas você tem tanto assunto nesse tablet, tem assunto aqui que eu nunca preguei. São muito bons, às vezes para você ensinar vai ser maravilhoso, mas não é aquilo que toca seu coração. E eu venho estudando muito sobre oração, pensei até que ia pregar sobre oração, mas não me veio. Sem fé é impossível agradar, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa quem o busca. Verso 1 agora. Ora, a fé é a certeza ou confiança daquilo que esperamos, a certeza de coisas que não, 2 Coríntios 4, 18. A certeza de coisas que não vemos. A certeza ou firme convicção de fatos que não podem ser vistos. Fato é algo ou uma realidade que já existe. Um exemplo, Léo é bonito, Gleison é lindo, é um fato. É só um exemplo, entendeu? Agora, qual dos dois Léo, né? Eita, é Léo de Renata e Léo de Kika, né? Ainda tem Léo de Manuela. É muito Léo nessa igreja, gente. Juninho também tem um mói, né? Assim, fixamos os olhos naquilo que... Não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, passageiro, mas o que não se vê é eterno. O livro de Hebreus está dizendo que fé é convicção de fatos que não podem ser vistos, mas é um fato. Por que é um fato? 2 Coríntios 5, 17. Eu não ia começar por aqui, mas já está indo, a gente vai caminhar. Portanto, se alguém está em Cristo, diga, eu não mudei de religião. Eu não mudei de igreja. Diga, eu mudei de realidade espiritual. Eu estou em Cristo. Às vezes você tem que fechar os olhos e contemplar isso. Está tudo pago. Está tudo feito. Não é bom a gente não ter débito nenhum, dívida. Já pensou você se imaginar dessa forma? Quando você se olha no espelho, o que você enxerga? Um pecador? Ou enxerga aquilo que Deus vê? A justiça de Deus em Cristo. Quando Paulo manda considerar o que não se vê, Paulo está falando sobre aquilo que Jesus conquistou para nós. Aquilo que já foi feito em Cristo. Só que aprendemos toda uma vida no natural, nos sentidos, nas emoções. E nós estamos sendo transformados na imagem dele. Então, sabe, ainda estamos falhando, ainda estamos errando, porque tem uma parte nossa que ainda não foi transformada. Só que agora temos uma nova realidade. Paulo, no livro Levítico, fala que a vida da carne estava no sangue. Adão gerou gente mortas, mas Cristo
nos gerou gente viva, amém? Somos segundo a espécie de que Ele é. Assim como Ele é, nós somos. Às vezes o relatório médico vai dizer, você está com câncer. Você tem que olhar para a imagem do que o médico disse e dizer, espera aí, assim como Ele é, eu sou. Ele não tem câncer, não pode ter câncer em mim. Só que isso passa por um filtro de padrões mentais. O nosso problema, gente, é toda uma programação mental que nós adquirimos andando no reino natural. Estamos em um reino espiritual. Olha aqui, uma posição. Se alguém está aqui. Eu falo isso o tempo todo e às vezes as pessoas não entenderam. E às vezes, até em casa, algumas pessoas você precisa ensinar de novo. Porque se as pessoas entendessem, já estariam vivendo. Nós temos muita teologia sem experiência. Temos muita revelação. Eu percebo uma geração que... E hoje eu me peguei de manhã, eu não gosto de repetir a mesma mensagem pregada. E para mim, como pastor e pregando aos longos da vida, tem que ter muita mensagem para pregar. Alguém que prega uma vez no domingo, ou daqui a 6 meses, não é? Sabe, você tem que estar sempre estudando como estilo de vida. Mas já não entendo o que eu estou dizendo. Você à frente de uma igreja, acaba que você tem que estar sempre pregando. Então você vai ter muito repertório. E o cérebro, ele precisa, o Espírito Santo vai usar o repertório que ele te dá, seja ouvindo, meditando, estudando, assistindo, ouvindo pregação, aquilo vai ficando em você. Por exemplo, eu preguei um texto de João 11 em 10 anos atrás. Quando eu for pregar agora, o repertório é outro. De tudo que eu vivi de experiência, de aprendizado em Deus, então eu olho para aquele texto de uma outra perspectiva e com muito mais maturidade, a não ser que nesse tempo eu não tenha progredido na fé, quando eu falo assim, maturidade na palavra. Porque tempo de crente não faz você um cristão maduro. E a gente ouviu falar esses dias, não se esqueça, né? Lembre o que Deus já fez. Até foi uma mensagem que eu, se puder assistir aquela mensagem, foi muito boa. E aí vem Janaína sem saber nem o que eu preguei. E pregar algo muito conectado. Eu percebo no Espírito que é uma caminhada em Deus aqui, de conexões de mensagens. E aí o Senhor falou para mim a importância do coração. Quando Jesus dá a parábola da semente, Jesus está falando sobre a importância do coração, gente. A palavra é a mesma. A igreja é a mesma, a verdade é a mesma. E porque algumas pessoas são afetadas, transformadas e outras não. Jesus estava ensinando para um público. A palavra era a mesma. Mas ele fala de um solo pedregoso, da beira do caminho. Ele fala dos espinhos e ele fala de uma boa terra. Ele está falando ali da condição do coração humano. Ele mostra que a palavra de Deus é poderosa, é a semente. Porém os corações estão cheios de tantas outras coisas que as pessoas não percebem. E aí a semente não frutifica. Algumas coisas estão competindo. Eu estava pensando nisso porque eu me lembrei que o Wilson estava lá em casa na célula, na GL, célula, como queira chamar, quinta-feira. E é muito bom, gente. Eu não, sabe, fizeram muitas coisas erradas com a questão de célula, mas o fato daquilo que fizeram errado não significa que aquilo que é bom não precisa ser aplicado. E uma coisa maravilhosa na célula é a comunhão. Você acaba aproximando-se mais das pessoas, conhecendo suas necessidades, de forma que na igreja, num terminar de um culto, não dá para ter relacionamento dessa forma. Então, acaba que o grupo é muito importante para isso, amém? Por isso que a igreja primitiva experimentou muito dos pequenos grupos. Toda pessoa que fica desgarrada sem apacentamento, sem cuidado, ela acaba enfraquecendo muitas vezes. A gente, como líder, precisa de consolidação, e quanto mais os que estão abaixo. O salmista, no Salmo 66, ele disse que um momento difícil da vida dele, ele procurou por consolidadores e não encontrou. Até alguém para abrir o coração e conversar. Claro que a gente não vai estar abrindo o coração para todo mundo, amém? Mas há momentos que a gente não pode ficar só. E muitas vezes quando a gente procura pessoas, procura para falar de dificuldade, de problema ou de coisas que não edificam. Então isso é ruim, porque outra pessoa concorda e isso destrói a fé. Mas quando a gente pega pessoas que nos puxam para a palavra, que nos puxam para o reino, e nos faz enxergar por outra ótica, às vezes eu acho que estou certo, porque eu estou enxergando na minha perspectiva os fatos, e não como ele realmente é, ou nas crenças que eu tenho, e não baseado na verdade da palavra, amém? Então por isso que essas programações mentais estão lá. Então nós temos uma posição em Cristo, que dá direito e qualificar eu e você para receber tudo aquilo que Jesus fez. Não foi nossas obras, não foi, sabe, nem a nossa fé que fez isso, foi o que Jesus fez. O problema é que a gente crê mais naquilo que fazemos para Jesus do que aquilo que Jesus fez por nós. Tem muita gente que é filho, mas vive como se fosse escravo. E embora você esteja exposto à verdade da graça, ouvindo ensinos da nova aliança, mas a importância da condição do coração determinará se essa mensagem vai frutificar ou não. E aí vamos culpar a igreja, culpar a líder, culpar o pastor, culpar isso ou aquilo lá. E gente, deixa eu te dizer,
Sempre que a palavra de Deus entra em cena, ela vai expor a condição do nosso coração. Em 1 de Reis, se eu não me engano, capítulo 3, quando Salomão foi assumir o reinado, ele passou por um teste muito difícil. Um teste de sabedoria. 2 mulheres tinham 2 filhos. E uma dormiu por cima do filho e ele morreu sufocado. Então ela pegou o filho da outra e disse que era dela. E levaram o caso para Salomão. Quando levaram o caso para Salomão, Salomão olhou o caso porque não havia provas. Não havia provas claras. Não havia testemunhas. Vê que coisa séria. Como saber a verdade do que estava acontecendo? Se não tinha provas, se não tinha testemunhas e só palavras de acusação. Uma dizia, esse é meu filho, a outra dizia, ele é meu. Não havia prova, não havia, como hoje, né? Certidão de nascimento, DNA, aquela coisa toda. E o que é que Salomão fez? O que é que ele disse? Traga o quê? Tragam-me uma espada. Tragam-me. Diga comigo, a palavra de Deus é discernidora dos corações. Quando você se depara com um problema, não é o problema que revela se você está crendo ou não, é a espada. A Bíblia diz no livro de Hebreus que a incredulidade dos israelitas foi demonstrada e a fé de Josué e Caleb foi revelada. A mesma promessa, a mesma terra, um grupo crê e um grupo não crê. O problema não estava na promessa nem em Deus, estava no trabalho dos corações. Todo o deserto era Deus trabalhando o coração daquele povo com as maravilhas de seus caminhos para conhecê-lo. Então na nossa vida não é diferente. A gente viu na multiplicação dos pães que quando Jesus sobe manda os discípulos passar para outra margem, veio um vendaval enorme, ondas enormes, e a Bíblia diz que os discípulos tiveram medo. E se você pegar Marcos 6,52, vai ver que o medo que eles tinham no coração não é porque as ondas eram enormes, não é porque achavam que Jesus era um fantasma, mas porque a Bíblia diz que eles estavam com o coração endurecidos por não terem entendido o milagre dos pães. Cada milagre de Jesus era Jesus revelando a natureza de Deus, revelando quem Deus era, quem Ele era, ensinando algo aos discípulos, preparando eles para uma nova fase. E eles se esqueceram de render graças ao Senhor. Se esqueceram do que aconteceu anteriormente, seus corações estavam endurecidos. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem rotina religiosa e não a vida de comunhão. Uma pessoa disse para mim, fulano está bichado. A primeira coisa que vem no meu coração é, eu ou fulano, ou seja quem for, quando está bichado, é porque paramos de se alimentar daquilo que é para se alimentar. A pastora Janaína pregou sobre uma comida melhor. Tem comida que vai alimentar você, mas não nutre. Então você deixa de se alimentar. Primeiro sinal que nós estamos nas obras é isso. Porque quando Adão comeu daquele alimento, a Bíblia diz que aquele alimento fez ele enxergar sua nudez. O que você se alimenta faz você enxergar sua nudez ou faz você enxergar a imagem de que ele é? Porque quando a gente está ocupado consigo mesmo, a gente fica cheio dessa coisa. Reclamação, murmuração, então entra muita coisa. Eu vou começar a pregar. Diga assim, eu tenho uma posição. E essa posição te colocou em um lugar onde você pode receber tudo que Jesus fez. Se alguém está em Cristo, se alguém está, a posição é uma condição. Pela posição eu recebo, pela condição que eu manifesto quem Ele é. Amém? Na posição eu recebo. Tudo que Adão ia receber dependia do lugar que ele foi colocado. Tudo que vamos receber depende do lugar que fomos colocados. Só que Deus nos dá pela graça, de forma imerecida, mas recebemos pela fé. Diga, pela fé. Então é uma nova criação, as coisas antigas já. Veja só, a gente tem esse texto com um entendimento natural. Agora bota o verso 11 de 2 Coríntios 5, por favor. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está o quê? Diante de Deus. E espero que esteja manifesto também aonde? Uma coisa é eu saber que eu tenho uma nova realidade. Uma coisa é eu andar consciente disso. Para Deus, Ele me vê assim. Você ora a partir da falta, meu Deus, eu estou sofrendo, me ajuda. Você vai ver que Paulo, quando ora em Filipenses 4:19, ele diz, o meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá as vossas necessidades, não as nossas. Ele nem se coloca naquilo. Porque muitas vezes você visualiza, confessa, ora, mas qual é o problema? Você não se enxerga.
Você ora a partir da falta de uma consciência de necessidade e não a partir da sua posição. É por isso que descanso é a nossa posição em Cristo. Oramos a partir do descanso e não tem como andar num descanso sem viver pela verdadeira realidade. O tempo todo a gente precisa meditar na palavra de Deus, se alimentar da palavra de Jesus. Por quê? Para que a nossa consciência... Porque vê, Deus, você vai orar e fica se sentindo fraco. Você se vê como fraco. Deus te vê como mais que vencedor. Você se vê doente, Deus te vê curado pelo que Ele fez em Cristo. O que você é para Deus já está feito. Você se vê como um fracassado, Deus te vê como um libertador. Deus te vê como pai de multidões. Deus te vê como alguém que vai influenciar e mudar toda uma geração. Mas você ainda não se vê. Por isso que com Moisés, com José, com todos que andaram com Deus, Deus vai construindo a sua mentalidade. Porque, embora fé é firme convicção de fatos que não se vê, eu não vejo. Paulo diz, não olhe para aquilo que se vê, mas para aquilo que não. Como enxergar o que não se vê? Diga, fé é a arte de ver o invisível. Só que esse invisível é um fato, é a obra consumada de Jesus. São nossas realidades do reino. Tanto é que textos como em quem, no qual, pelo qual, são direitos nossos de filhos de Deus. Temos uma herança vasta. Tanto é que a herança é tão vasta que a obra do Espírito em nós vai levar toda uma eternidade para a gente usufruir de tudo. Que é muito grande essa obra perfeita. Ou você acha que vai ficar no céu contando nuvem? Ou adorando, como muitos pensam. Não foi para adorar que você vai para o céu. Porque os serafins, querubins, arcanjos cantam melhor do que a gente. Imagina Renata e Ró cantando no céu. Tá certo que lá vai ter um corpo de glória, então vai ter afinado. Perfeito. Não vai ter imperfeição. O sonho vai se realizar, Renata. Então ora logo para partir. Estou brincando. O sonho dela vai se realizar, gente. Ela e Ró, naquele lindo coral. Ainda bem que não vão atrapalhar. Eu estava pensando nisso. Meu Deus, como vai ser para um querubim, um arcanjo, sei lá, quem vai fazer lá, né, o maestro lá para organizar a questão da música. Mas o que é que eu imaginava quando me converti? Não, gente, me ensinaram dessa forma. Então eu ficava imaginando, que vida chata. Eu vou ficar no céu só adorando? Pensava que era isso. Não, gente, é muito mais que isso. Por isso que Ele nos deu o reino da fé. Amém? Essa obra é tão completa, é tão perfeita, que vai levar toda a eternidade para usufruir de tudo. É muita coisa. Porque a redenção tem um lado legal, tudo que nos pertence. Todos os direitos nossos. Você precisa conhecer pela Bíblia. Queremos que o mundo seja transformado pela nossa doutrina, mas não permitimos que a nossa doutrina nos transforme. Aí vem o lado vital. Qual o lado vital? A obra do Espírito e a palavra em nós. Amém? Vamos continuar. Uma vez que, aí ele fala, o que somos já está manifesto para Deus. O problema é estar em nós, porque a gente tem toda uma construção no natural. 2 Coríntios 5,7, eu vou voltar com algumas coisas, porque às vezes a gente acha que por ter ensinado, até a gente muitas vezes, Deus comunica algo a gente, e a gente ainda não está andando naquilo. E é por isso que a gente precisa ouvir e também praticar. Porque qual o problema da teologia sem experiência? As pessoas ouvem a palavra e não praticam. O trabalho do diabo é roubar a palavra. Mateus, na própria condição do coração, Jesus fala em Mateus 13, que ouvindo alguém a palavra do rei, no verso 19, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Você está ouvindo a palavra aqui, algumas coisas estão competindo na sua mente. Distração e um monte de coisa para que você não dê atenção à palavra de Deus. Há um campo de batalha acontecendo agora. Pois vivemos, existimos, falamos, nos movemos, tudo com relação à vida pela fé e não pelos sentidos aqui. É isso que Paulo está dizendo. Mas perceba que muitas nossas respostas é pelo que vemos, sentimos e está acontecendo. A fé não opera você olhando para si mesmo. Mas o que você está ouvindo determina se você vai olhar para si mesmo ou para Jesus. Vou repetir. A fé, eu estou bem calminho hoje, que eu percebo que há algo para ensinar aqui. A fé não opera olhando para si mesmo, checando as circunstâncias ou você. Mas o tipo de alimento que você recebe vai determinar se abrirá seus olhos para enxergar a sua nudez ou se abrirá sua consciência para enxergar a sua verdadeira realidade. Se vai queimar no seu coração como os 2 discípulos no caminho de Emaús, Jesus apontou para ele mesmo. Quando Jesus some, é transladado, arrebatado nesse corpo de glória, a Bíblia diz que o que aconteceu com eles, ficaram impressionados, disseram, por que não o reconhecemos? Não percebemos, agora entendemos porque nossos corações
ardiam, queimavam. Às vezes seu coração está queimando, é porque Deus está te dando imagens, revelação. Amém? Se você ficar, sabe por que Deus não quer que você medite nos problemas, nas notícias ruins? Porque essa meditação na mensagem errada, não é que fé nega a existência de um problema. Fé não vai negar a existência de um problema, gente. Amém? Porque o que foi ensinado sobre a fé também é que você tem que ser um homem de aço, uma mulher maravilha. Você não podia dizer que tinha um problema, você não podia ficar doente, nem pedir oração, porque está na fé. Não, isso não é fé. Às vezes você não tem ainda a crença ajustada e vai precisar da ajuda. É por isso que o corpo, amém, está operando, os dons operam, a unção. Por isso nós nos reunimos. Paulo disse, eu queria estar com vocês para compartilhar de um dom. É necessário ouvir, sentar para receber, amém? Até porque você nunca pode dar o que não recebe. Paulo disse, eu recebi do Senhor, eu entreguei a vocês o que recebi do Senhor. Ele não disse, eu não dei o que Pedro me ensinou, o que Mateus me ensinou. Eu recebi do Senhor. Mas eu posso receber do Senhor da vida de Elis, da vida de Jana, da vida de pessoas, amém? Mas se eu não sento para receber, eu não posso me levantar para ensinar. Então, essas imagens das notícias ruins vão ficar. Quando você medita nesses problemas e dificuldades, vai gerar em você imagens. E essas imagens ficam. É por isso que a Bíblia está nos chamando para meditar na palavra, para que a imagem correta fique em nossos corações. Os discípulos viram um milagre extraordinário. Eu lembrei a vocês naquela mensagem, que foi Marcos capítulo 6. Quando chega em Marcos capítulo 8, a Bíblia diz que foi a segunda multiplicação. Jesus agora entra com ele no barco, depois de pedir a multidão, vai para o outro lado, no meio do caminho, diz, tenha cuidado com o fermento de Herodes e tenha cuidado com o fermento dos fariseus. Eles olharam um para os outros e disseram, a gente não trouxe pão. A gente não trouxe pão. Será que ele está falando, e agora, como é que vai ser? Só trouxemos um pedaço. Jesus olhou para ele, pelo amor de Deus, vocês estão falando de pão, eu estou falando de outra coisa. Por isso que ele diz, que eles têm ouvido, mas não ouvem, têm olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê. O que é que ele está dizendo? O fermento de Herodes, do espírito humanista. O homem está no centro das decisões. Do fermento dos fariseus, do espírito religioso. Tenha cuidado com esses dois. Porque muitas vezes a gente está escutando mensagem que o homem é o centro da decisão. Que coloca o homem, amém? Isso é o espírito humanista ou político. E aí vem os discípulos achando que ele está falando de verdades naturais com pão. Aí ele se indigna, beleza, a conversa aqui não é pão, a conversa não é comida, a conversa não é algo natural, mas vocês querem saber sobre algo natural, então tá bom, vou dizer isso para vocês. Vocês estão pensando em pão, não faz nem 24 horas, o cheiro do pão ainda está na mão de vocês. E agora há pouco a gente multiplicou a primeira, tinha quantos? Aí ele pergunta, tinha quanto na primeira? 5, tinha quanto na segunda? 4. Sem contar mulher e criança, e o que foi que aconteceu? Com tão pouco recurso, uma grande multiplicação, e vocês ainda estão pensando em comida? Eu estou falando das realidades de um reino que é maior do que aquilo que está acontecendo no natural. Tem algo muito maior para se manifestar. Então Deus está dizendo, para de viver pelo que sente, começa a viver pela verdadeira realidade. Agora, se eu não alimento essa consciência da verdadeira realidade, porque no espírito já está tudo pronto, está tudo feito, mas eu tenho uma mente que foi programada para o natural. E você acha que por causa de uma celebração já está tudo resolvido. Você se emociona aqui com a palavra. Aí quando vem os dias do diabo na mente, tome, porque, vamos lá, 2 Coríntios 10. Senão eu não prego. Eu acho que eu estou pregando já. Nem adiantou trazer os tablet, né? Não é nem tablet, é tablet. Não vou falar da pastora Rosi, que ela fica indignada quando eu falo dela. Minha mãe é feita de cebolinha. Deixa quieto. Só os antigos que sabem da história da turma da Mônica entendem o que eu estou dizendo. Né, Léo? Léo disse para mim, vou deixar o cabelo crescer. Eu ia falar um negócio, deixa para lá, sério. Todos nós... Não, era 2 Coríntios, não, gente. Bota... Já estava no 11, não foi? Pera aí, gente. Romanos, não, 2 Coríntios 10, verso 5. 2 Coríntios 10, porque achei estranho. Verso 4. Vamos começar 3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões. Em outras traduções, embora andando na carne, nós não somos carne. Embora habitamos em um mundo humano e natural, nós não somos naturais. Sabe qual foi o problema com relação à fé?
é que fizemos do sobrenatural, racionalizamos demais. A gente racionaliza as coisas. Pedro recebe uma palavra de Jesus e vai caminhando por cima das águas. Quando tirou os olhos de Jesus e olhou para os ventos, para o mar, racionalizou o que aconteceu? Muitos de nós até começam andando por fé, andando pelas nossas realidades, mas no meio do caminho, o que é que a gente faz? Para de alimentar a fé, para de alimentar o coração, o que é que vai acontecer? Racionalizamos. Quando racionalizamos, o que acontece com a gente? Começamos a afundar. Fizemos do plano natural o nosso estilo de vida. Fizemos, por isso que algumas pessoas, quando ficam desempregadas, se desesperam, porque elas creem que o que sustenta ela é o seu trabalho. Elas nunca entenderam Deus como seu pai. E olha que Deus dá prova disso o tempo todo. Multiplica a primeira multiplicação, põe no barco, ele se esquece, o coração está duro. Na verdade, todo o nosso problema é dureza de coração. Resistimos à palavra. E não é maldade, gente. Deus não está te condenando por causa disso. E é por isso que Ele vem com a palavra para transformar o nosso coração e a nossa mente. O Espírito está pronto, nós já somos. Deus já te vê justo, já te vê perdoado, já te vê curado, já te vê tudo isso. Amém? Só que aí é por isso que a gente quer tanto uma coisa, outra, fórmula, coisa prática para a gente praticar, porque a gente não sabe. Não, a gente precisa aprender do Senhor. E fé não nega a existência de um problema, por quê? Porque também fizeram da fé algo terrível, um jugo, um esforço. Você passa o dia todinho falando para poder. Não, gente. Você vai meditando, vai sendo transformado olhando para Ele. E de repente essa transformação que vem sem esforço, porque fé não é produto do esforço humano, da rendição, na comunhão e na exposição das Escrituras. Agora tem a vida no Espírito. Eu disse a você que a vida da carne estava no sangue. Isso é o que Adão gera. Mas essa nova criação, ela anda pela vida do Espírito. Nos evangelhos Jesus dizia o tempo todo: foi sua pequena fé, foi a falta de fé. Ó homens de pequena fé, Pedro, tua pequena fé. E eu fico às vezes até encucado, Jana, porque quando Jesus chama Pedro de pequena fé, ali de Mateus 14, 31, né? Quando ele vai olhando para Jesus, ele anda. Quando ele tira os olhos, afunda. Sempre que você olhar para um lugar que Jesus não está, você vai afundar. Amém? Percebeu que a Bíblia, a nova aliança não é sobre o que tem que fazer, mas para onde olhar? Hebreus 12, 2 diz: olhando firmemente para o autor. Ele gera a fé, ele consuma a fé, ele faz a fé crescer. Mas o que me chama a atenção com Pedro é que Jesus chamou ele de pequena fé. E uma vez eu fiquei triste. Eu disse: isso é pequena fé. Que ousadia o cara sair do barco naquela. A tendência da gente é se apoiar em algo humano e natural e ficar no barco ali, segurando no que tem, vamos. E aí vem a pregação: o que é abalado será abalado, para ficar o que é inabalável. Em 2019, quando o Jana estava falando esse domingo, me lembrei de algo que o Senhor me disse: vou tirar teu coração de tudo que é abalável. Irmão, a gente fica muito feliz quando escuta o Senhor dizendo isso. Pau, eu recebi do Senhor. E ficava dizendo direto em casa, até entender. Quando eu passei o processo, eu percebi que eu estava confiando na empresa, confiando na conta, confiando em um monte de coisa, confiando no tamanho da igreja. Nessa época a igreja ficava gente até aqui, em pé, a gente não cabia de gente na igreja. E só que tudo que é abalado, veio a pandemia. E aí veio o abalo. E aí eu percebi onde estavam as crenças. Lembra de Salomão: traga a espada. A espada, quando é colocada, ela vai discernir o coração e as intenções dele. E eu percebi que realmente eu não cria. Só que, gente, a gente aprende também com isso. É ruim, dói na gente, porque dói por causa da crença errada. Tudo que Deus nunca colocou na gente é abalado nessa situação. E que bom que isso é abalado, porque tem que sair mesmo. Tem que sair e ficar só o que presta, que vem dele, amém? Porque a gente tem um monte de programação mental sobre relacionamento, sobre vida, sobre igreja, sobre reino, sobre liderança, sobre tudo. Irmão, deixa eu te dizer, Deus olhou para Saul e fez dele um rei? Não, o povo pediu um rei. Deus está certo, segundo a carne, então toma um rei. Como é que Saul era? E Deus ungiu aquele caba, mas não deu tempo de trabalhar nele. Porque às vezes tudo que nós queremos é como Abraão, ser só pai. Mas Deus não quer só te dar um filho, Deus também quer ser glorificado nisso. Porque tem pessoas aqui que tudo que quer é viver só seu plano natural. Eu quero casar, ter filhos e morrer. Isso é vida? Não. Você já se perguntou por que existe, por que está aqui, porque você vai casar, ter filhos e morrer. Que não morre, né? Entendeu? A gente é eterno, mas vamos lá. Mas há muito mais do que isso. No meio de tudo que eu estou fazendo, até dentro do propósito, existe um chamado, gente. Amém? A nossa identidade nele, tudo que vai manifestar Cristo através de nossas vidas. Amém? Quem está comigo?
Então às vezes a vida fica muito fútil só pensando dessa forma. Eu ia falar um negócio agora, esqueci. Sim, tudo que é abalável. Então tudo que é abalado vai ser abalável. Coisas que nunca foram colocadas em Deus, em nós. Amém? Estruturas de ensino até religioso. E a gente aprendeu dessa forma. Enxergamos a partir dessa forma. Então vem Saul, é isso que eu esqueci. Saul é uma figura da carne, do esforço próprio. Porque a pessoa que se afasta do Senhor, não, da igreja, quando está perdidão no mundo, é mais fácil voltar do que uma pessoa que está dentro do prédio se arrepender das suas obras. O irmão mais velho do filho pródigo não reconhecia que ele estava errado, porque ele estava trabalhando e fazendo certo na casa do pai, mas estava perdido lá dentro. Por isso que Jesus deu as duas parábolas da dracma e do pastor que tinha 100 ovelhas, depois de um pai que tinha 2 filhos, que ali na parábola do filho pródigo, ali está falando sobre os 2 públicos que sentaram para ouvir Jesus, pecador e publicano, e fariseu e escriba. E Jesus dá 2 parábolas que competem com os 2, porque eles se achavam santos, melhores do que todos, e aí Jesus disse, vocês são santos? Não. O pecador e publicano, vocês também estão perdidos. Aí dá 2 parábolas. Só que quem está do lado de fora, é mais fácil reconhecer que está errado. O problema é a gente aqui dentro, nas nossas obras, achando que está certo. O irmão do filho pródigo, quando viu a festa, ficou tão indignado que olhou para o pai e disse, eu estou esse tempo todinho com você, você nunca matou um cabrito. Eu que merecia, em outras palavras. Ele estava no seu próprio merecimento, perdido na sua própria justiça, e se arrepender disso é muito difícil. Mas a Bíblia, quando fala de arrependimento, é de obras mortas. Porque você está sempre fazendo o certo, mas muitas vezes já desconectou-se da vida no Espírito. Deixa eu te dizer, gente, porque Paulo nunca pregou sobre tem que ter fé, como Jesus falava nos Evangelhos. Porque nos Evangelhos Jesus estava sob a lei ainda. A nova aliança começa em Atos 2, com a descida do Espírito Santo. Então, Jesus vem cumprir a lei, ele é o cumprimento da lei. Só que você vai ver que nas cartas e epístolas, nem Pedro, nem Paulo, nem João, eles ensinam sobre, foi tua falta de fé, foi tua pequena fé, o menino não foi curado porque não teve fé, fulano não recebeu porque não teve fé, foi pequena fé, foi grande fé, não. E você nem vai ver Paulo dizendo sobre que você tem que ter uma grande fé, mas vai ver Paulo dizendo, andem no Espírito, vivam no Espírito. Por quê? Porque fé deixou de ser um esforço, fé agora é um fruto, amém? Do Espírito recriado, todo mundo que nasce novo já tem fé. Quando eu ando no Espírito, o que é que vai aflorar? A fé, o amor, toda a realidade espiritual é aflorada andando no Espírito. Então o que eu preciso agora? Eu sou parte de uma nova criação, eu tenho uma posição de justiça, eu preciso ter alimento para a nova criação, porque senão vai atrofiar, amém? Paulo fala sobre essa alegoria com Sara e Agar. Ele diz, olha, 2 mães, Sara representa a livre e Agar a escrava. Aí ele fala os filhos da lei, Mosaico, e os filhos da graça de Deus, amém? Olha para o teu vizinho e diga, somos filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai. Diga, mas será que a gente tem a mesma mãe? Eu não sei vocês, mas minha mãe é Sara, amém? Quem é a mãe Sara? Diga, o ensino da graça de Deus. E quem é Agar? O ensino da lei. Agora, qual o problema? A nova criação, com toda essa realidade, Paulo ensina a andar no Espírito, recebendo alimento para a velha criatura. Atrofia a vida no Espírito. É como Mefibosete. A Bíblia diz que havia um boato que Saul fez menção de dizer que Davi era mau, Davi era ruim, por isso que ele queria matar Davi. E aí ele disse que Davi queria pegar eles. Quando Saul morreu, gente, que disseram que Davi estava vindo, que os filisteus viriam, o que foi que fizeram? A Bíblia diz que Mefibosete estava no colo da escrava. Quando tentou correr, ela caiu e ele quebrou as 2 pernas e atrofiou. Se um crente que nasce de novo for colocado no colo da escrava, o que é que vai acontecer com ele? Ele nunca vai ser ligeiro no reino. Ele sempre vai andar atrofiado. Vai tentar correr e não vai conseguir. Por quê? Porque está no ensino errado, está no alimento errado. Ele não cresce. Ele não se desenvolve à estatura de Cristo. O escritor de Hebreus fala disso em Hebreus 5, verso 11 por diante. Que todos aqueles que não têm suas faculdades exercidas no ensino da justiça são bebês e necessitam de leite. Não é seu tempo de igreja, é o tempo que você está exposto à verdadeira verdade. Porque você pode estar crescendo, mas só melhorando o seu homem natural, em vez de crescer à estatura de Cristo. Se eu sou transformado contemplando Jesus, se metamorfose acontece pelo ensino que aponta para Cristo, e eu estou escutando mensagens de velha criatura, que transformação está acontecendo? Eu estou tendo uma autoajuda.
E é por isso que você se emociona numa conferência, mas quando sai de lá que se depara com o vento, você se acaba. E a gente não difere nada de um escravo. Se diante das dificuldades eu não consigo adorar a Deus, me alegrar nele e pelo menos render graças e louvor, eu estou fazendo igual um descrente, que o descrente já não faz isso. Mas nós conhecemos quem ele é. Saul, uma figura da carne, das obras, o irmão do filho pródigo. Só fazia o que queria. Nunca buscou a aprovação de Deus, só a dos homens. A primeira coisa que Deus falou com Paulo no livro de Atos: eu te liberto do povo para o qual estou te enviando. É te livrar da opinião das pessoas para a qual Deus vai te enviar. Porque se você estiver preso ao sistema natural, você nunca vai poder revelar Jesus para as pessoas. Porque você vai ter que agradá-las e não transformá-las. Não é que a gente transforme ninguém, o ensino que a gente vai dar. Amém? O alimento que eu dou pode fazer você correr, quebrar e ficar atrofiado, ou te dar velocidade espiritual. Corrias bem, Paulo diz aos Gálatas. Vocês corriam bem, mas agora nem corre mais, está tudo atrofiado. Por quê? Porque o evangelho que eu preguei não é esse que vocês estão ouvindo. Se o evangelho é pregado, as pessoas vão andar no espírito, sem esforço. Fé não é esforço. Aí fizeram da fé uma obra. Aí você, irmão, eu me lembro, era um sacrifício, me acordar de manhã, eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado. Mas não tinha uma crença que sustentasse a minha confissão que era abençoado. É por isso que Romanos 10 diz o quê? Com coração, vocês conhecem a palavra, gente? Com coração se crê, com a boca se faz. Pergunta para o teu vizinho, o que vem primeiro, coração ou boca? Diga, você muda o que fala, mas não muda o coração, não está funcionando de nada. Primeira ordem é o coração. Primeiro muda as crenças nele. E agora o que eu falo tem um sustento, tem algo sustentando aquilo que eu estou falando. Quem está entendendo isso? Tem uma realidade maior sustentando minha fala. É uma conexão, é uma junção, amém? A gente fala da confissão da mulher do fluxo de sangue. A gente fala da meditação, porque Marcos 5,25, ela dizia para si mesma: se tão somente tocar, serei. E o que é que ela recebeu? Só que ela não agarrou a cura com a confissão. O que mudou a confissão e a imagem do que ela enxergava foi o que ela começou ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar de Jesus. Não começou com a confissão, não começou com a imaginação, começou com o que ouviu falar de Jesus. Mas a ênfase vai ser a confissão dela. Então a pessoa dela disse, está vendo, por isso que recebeu. Aí você não ouve certo. Romanos 6. Paulo ensinando sobre fomos crucificados, a nossa identidade de justiça em Cristo. Ele diz que sempre a gente vai seguir a doutrina pela qual estamos ouvindo. A vida que temos está ligada à doutrina que estamos sendo ensinados. Mas vamos continuar. Eu nem comecei ainda, 2 Coríntios 10, 3. Vai lá. Fé, diga fé, é crer no que Deus diz. A escrita é papel e tinta. A palavra de Deus é quando ela chega ao seu coração. Tem alguém comigo? Então vamos lá. Pergunta para o teu vizinho, o que você está ouvindo? Deixa você mais dependente de Jesus ou deixa você dependente de si mesmo? Fé na nova aliança não é crer para fazer alguma coisa, amém? Não é crer que Deus vai fazer, é crer naquilo que Deus te tornou. Fé na nova aliança não é crer que Deus vai fazer, é crer naquilo que Deus te tornou. Romanos 1,17, então prova. Antes disso aí, Romanos 1,17, coloca. Sabe por que eu estou ensinando isso? Porque as pessoas estão atrás das coisas ao invés de compreender o reino. E é por isso que as coisas não se manifestam. Quanto mais você tenta controlar algo, mais isso piora. Mas às vezes quando você solta, isso vem para você. Se permitir também. Eu conversando com uma pessoa um dia desse e falei sobre um valor da Mega Sena. Estava em 150 milhões, a pessoa disse, eu não consigo me enxergar ganhando esse dinheiro. Aí eu disse, então cheque essas crenças do seu coração. Não estou dizendo que a gente tem que ganhar na Mega Sena, estou falando só sobre aproveitei uma situação que Deus falou comigo. Eu disse, talvez tenha crenças que você aprendeu desde criança, que dinheiro muito faz alguém se perder. Ou outra crença religiosa, que tem que ser pobre e miserável, para agradar a Deus tem que sofrer muito. Ou então se Deus te der esse dinheiro, você se perde. Deixa eu te dizer,
com ou sem dinheiro, se teu coração estiver errado, já está perdido. E Deus quer alinhar você no coração, amém? Claro que como um pai, eu não vou pegar para a Júlia com 5 anos, dar uma Ferrari para ela dirigir, embora seja dela. Por isso que na nova aliança, gente, quando diz que recebemos a adoção de filhos, a palavra adoção ali é como se a gente já entra em Deus plenos para poder receber tudo que já é nosso, que Jesus conquistou, amém? Porque não fomos adotados, fomos reconciliados, amém? Não existe adoção, nós somos filhos legítimos, porque nascemos do sangue genuíno. Só que Abraão tem 2 descendências. Olhar para as areias, a descendência da carne. Olhar para as estrelas, a descendência da fé, que é quem nós somos. Deus disse a Abraão, você vai ter um filho. Com 9 meses nasceria. Só que para ser pai da fé levou anos. Quando Paulo ora pelos filipenses, ele nem se inclui. Porque Deus não tem compromisso em te dar coisas, mas te dá estrutura. Ai, meu Deus. O que eu ensino para minha filha é muito mais importante do que eu pago de conta para ela. O que ela aprende a amadurecer é muito mais importante do que as contas estão sendo pagas. Porque talvez ela tenha todas as contas pagas e seja uma pessoa fútil. Então o compromisso, Paulo fala, eu sei ter, sei não ter. Vê que coisa boa. Porque, gente, sempre vai ter vento, sempre vai ter tempestade, sempre vai ter problema. Então se a gente vive só de vitória em vitória, que a gente já está na vitória de Cristo, não é isso que eu quero falar, vou melhorar a palavra. Se a gente vive só de sensações de conquistas e não se enxerga e minha consciência não está consciente daquilo que realmente somos, porque para Deus me vê assim, mas eu não consigo me ver, porque tem um padrão, um telhado que precisa ser quebrado na minha mente, de estruturas que foram construídas à base de decepções, ambientes, pessoas, coisas que me aconteceram, educadores, muito mais pela experiência, porque eu percebia que meu pai, quando era criança, nunca bateu na gente, ele gritava, meu pai gritava, eu odiava meu pai gritar, e lá na frente eu comecei a fazer a mesma coisa com Júlia, padrões se repetindo, porque você não aprende com o falar, muitas vezes é com a experiência do ambiente, e sem querer no meu subconsciente eu já estava repetindo, replicando o que meu pai fazia, e um dia desse eu parei e disse, meu Deus, que coisa séria isso, agora mais não, mas anos atrás eu gritava do mesmo jeito, eu me perdia emocionalmente como ele, e meu pai foi um homem maravilhoso, amém? Estou falando de algo que eu aprendi sem querer. E quando aquilo que eu repudiava, eu estava replicando. Veja como esses ambientes, você não aprendeu, gente. O problema é que você não permite que a palavra de Deus, ela tem a capacidade de ir no seu subconsciente. Ela é viva e eficaz, porque o que é meditação, segundo o ensino oriental, é esvaziar a mente. Mas mente vazia. Acaba a casa desocupada, sempre tem alguém querendo ocupar. O ensino bíblico é encher a mente com a palavra. É encher a mente com a palavra. Paulo está dizendo tudo que é puro, tudo que é amável, nesse mesmo texto de Filipenses. E é o livro mais feliz de Paulo. É o livro que Paulo mais está passando dificuldade. Porque as pessoas estão focando no que ele está passando e ele está focando no que Deus está fazendo. Sempre tem algo que Deus está fazendo no meio da situação. Sempre tem algo que Deus está nos ensinando no meio do problema. Sempre tem algo, gente. Claro que tem coisas que a gente está passando que não é fruto da nossa escolha. Às vezes é fruto da escolha da outra pessoa, o ambiente que a gente está, a gente não pode sair disso. Mas Deus não é pego de surpresa. Quando guiou o povo de Israel, porque foi pelo Mar Vermelho? Porque não estavam prontos para as batalhas. Mas guiou ele por um caminho que parecia que não tinha caminho. Às vezes parece que não tem caminho. E qual foi a ordem de Deus? Fica parado e olha para o livramento, que é Yeshua em hebraico. Fica parado, descanso e contempla Jesus. Isso é muito difícil para a gente, porque a gente aprendeu a controlar, aprendeu a fazer, aprendeu a não deixar para amanhã, aprendeu a ser independente, meritocrata. Essas crenças estão lá. Aí vem a palavra de Deus e fica quieto. Ficar parado. Percebeu que descansar é muito mais difícil? Quando você vê a vitória, gente, você já viu ela antes. Eu me lembro quando a gente comprou o apartamento, a gente desfrutou daquilo antes, viu antes. Quando saiu a chave, eu disse, será que eu não estou sendo grato a Deus? Aí Deus disse, não, filho, você já foi. Você já viveu antes. Porque fé é a arte de ver o invisível, amém? Jesus orava dizendo, Pai, graças eu te dou porque sempre me ouves. Vai orar para o Lázaro, ele ora, só dá graças, porque ele já viu, amém? Você vive como se fosse. Então você já desfruta, mas a preocupação também você vive como se fosse e sofre. Amém? Tem alguém comigo? Saul, uma figura da carne. Deus não teve tempo de trabalhar com Saul, mas com Davi. O que Deus fez? Deus ungiu ele como rei. E ele teve que ser rei aonde?
com urso, com leão, com Golias, e depois teve que passar pelo pior teste da sua vida. Será que a rejeição não é Deus tentando tratar algo no nosso coração? Ele foi rejeitado pelos judeus, primeiro por Saul, depois foi rejeitado pelos judeus, foi rejeitado por Israel, e no último estágio de Davi, quando ele foi para a batalha com os filisteus, que deixou suas mulheres e crianças no acampamento, quando volta, a Bíblia diz que suas mulheres e crianças foram todos levados. Os homens de Davi queriam matá-lo, os homens de leal a ele, foram treinados, pegaram pedras para matar Davi. A Bíblia diz que Davi fez o quê? Aprendeu a ministrar a si mesmo. Pega no ombro de alguém e diga: tempo de comunhão com Deus e com a palavra. Relacionamento com Ele. Aprender a ministrar a si mesmo vai garantir que você reine antes de ser rei, coroa na cabeça. Deus disse aí, Davi, você é rei, você vai ter que ser rei na caverna de Adulão, vai ter que ser rei sobre rejeição, vai ter que ser rei. Reinar em vida é isso, gente. Não é sentar no trono e dizer tudo que eu digo tem que acontecer. Não, é muitas vezes na caverna de Adulão, reinar como rei lá. É reinar diante do gigante, é reinar diante dos leões, dos ursos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque ser rei sentado no trono, sabe, com uma conta gorda, bancária, cheio de... Não, até quem tem muito dinheiro, gente, só ninguém que está no mundo é isento de nada não, até porque dinheiro não compra felicidade. Dinheiro não compra saúde, compra o plano de saúde, mas não compra saúde. Dinheiro não compra felicidade, compra facilidade. O dinheiro só traz facilidade. Amém? E essas crenças sobre dinheiro tem que quebrar na nossa mente. Porque Deus, quando colocou Adão no jardim do Éden, deu de tudo em abundância. Quem veio com algo distorcido foi o diabo, que disse: não é assim que Deus disse que você não pode comer de nada, trazendo Deus como mesquinho, trazendo Deus como um ser mesquinho, um ser que estava privando eles de algo, trazendo uma imagem errada da palavra e do caráter de Deus, para fazer com que a palavra que ele recebeu saísse do seu coração. Então todos os dias pensamentos duros somente na sua mente, pensamentos negativos, trazendo incredulidade. A arma do diabo é a incredulidade. Gente, deixa eu te dizer, a fé era para ser o nosso estilo de vida natural. O que era para ser normal era a incredulidade, mas é o oposto hoje. Porque a gente se acostumou tanto com o natural. A nossa verdadeira realidade é essa, mas a gente por não renovar a mente, por não meditar, acaba que não fica consciente. Então Davi passou mais de 13 anos sendo treinado por Deus, e um dos treinamentos foi a rejeição do povo. E a Bíblia diz que ele foi buscar o Senhor, se fortaleceu em Deus, voltou. Quando começou a falar, o seu povo ouviu. Por quê? Porque se ele fosse na carne tentar manipular sua liderança, ele ia ser morto. Mas ele sabia que era com a ajuda de Deus. Foi buscar o Senhor, sai forte, se levanta, encoraja seus homens e diz: espera aí, ninguém vai ficar com nada que é nosso, a gente vai buscar nossas mulheres, nossos filhos e tudo que nos pertence. Foi lá e pegou de volta. Amém? Então ele passou por muitas rejeições, até agora o povo clamar pelo seu nome. Houve oportunidades dele tomar a coroa na força, ele nunca fez. Por isso que ele é uma figura do Espírito e Saul uma figura da carne. Porque a gente sempre está tentando dar nosso jeitinho na carne, sobre coisas que era para estar andando no Espírito. Senta para receber de Jesus como Maria. Só ouça. E o que é que vai acontecer comigo se você ouvir a palavra? Vamos lá. Coloca aí em 2 de Pedro. 1 de Pedro 1,13. Coloca na tela. Eu tenho pedido para abrir Romanos 1,17, né? Nem expliquei o que era. É muita informação, já estou pregando, vem um choque de... Primeiro... Porque eu disse que fé não é fé. Não é crer que Deus vai fazer. É crer naquilo que Ele te tornou. Porque se eu não entendo que eu tenho uma posição de justiça, eu vou orar a partir da falta e não a partir da minha identidade. Por isso que Tiago 5:16-17 diz: a oração de um justo surte muito em seus. Não é que a oração tem poder, é a posição de justiça. Que quando você ora, a justiça, por isso que quando você declara algo acontece, é a justiça declarando sentenças. Aí você fala: esse é abençoado, mas não tem uma crença sustentando isso, não acontece. Mas quando você diz: eu sou a justiça de Deus, não para se tornar justiça, mas porque entende que algo sai com poder. Amém? Por isso que muita gente visualiza, mentaliza, fala um monte de coisa, mas nada acontece. Porque eles oram a partir da ansiedade na escassez.
E não a partir da realidade do que são em Cristo. Paulo nem orou por ele. O meu Deus suprirá as vossas, não a dele. Ele nem se inclui. Você quer Isaac ou quer a estrutura de fé para ser o modelo de fé? Então às vezes haverão rejeições. Vou desistir porque fulano não me aceita, não me dão isso, não me dão aquilo, eu não posso. Não, gente. Me abandonaram, pode abandonar. Gente, quem mais passou por abandono foi eu. Principalmente no ministério. Tem pessoas que eu nunca imaginei que estariam, não falando delas, amém? Porque cada um é livre para escolher o que quer. E eu amo essas pessoas e eu tenho um relacionamento e sou amiga, eu não tenho problema com isso, amém? Porque a gente como líder não é dono de ninguém. E a gente não pode forçar ninguém. Os nossos relacionamentos têm que ser ligados pelo Espírito. Porque se eu mantenho as pessoas no esforço, eu vou ter que, se eu ganho as pessoas no esforço, eu tenho que manter no esforço. Pera, eu vou manter todo mundo aqui, então vou dar um cargo. Fulano vai ser pastor, fulano eu vou botar como papa, fulano eu boto como apóstolo, e segura isso, e segura aquilo, e vai segurando todo mundo com oportunidade. E agora, quando crescer para mim, não dá para dar para andar todo mundo, então os que não têm para andar vai embora. Mas se é pelo Espírito, é pelo Espírito que as coisas vão se ligando. A Bíblia diz que Davi nunca foi atrás de ninguém, ele estava na caverna de Adulão se escondendo. E a Bíblia diz que homens malfeitores, pessoas que a sociedade não queria, ia para lá e quando chegar perto dele, meu amigo, se transformaram em homens valentes. É isso que o reino faz, porque não é o meu reino, não é a placa da minha igreja, é uma mensagem. Se o que nós pregamos é uma mensagem, nós não estamos criando estrutura de ministros para nós, mas estrutura de ministros para o reino. Mas as pessoas não querem uma vida livre, eles querem cabrecho. Se não dá cabrecho, não me ama, não gosta de mim, não tem regra, não tem isso, não tem aquilo, fulano, não liga, não tá. Meu irmão, pelo amor de Deus, eu não tenho a quem recorrer. Tem coisas que a gente passa que não tem a recorrer a ninguém, a não ser a Deus. E eu posso dizer com toda certeza que Deus já nos tirou de cada coisa. Às vezes a gente nem entende o trabalho de Deus. Isso está me lembrando o tempo todo. A gente estava passando um momento muito difícil lá na fábrica de confecção. E aí a gente não estava usando mais a conta do Santander, só do Itaú. E um cliente, e Renata sempre passava para o cliente que tem que pagar do Itaú. O cara, não sei o que houve, era um pagamento bom. E a gente precisava daquele dinheiro para resolver as coisas. Pagou na do outro. Primeira coisa que vem na mente, que trabalho, agora a gente vai ter que ir no Santander. Vai ter que ir lá, reativar a conta, pegar esse dinheiro, ó, e se tiver débito, vão comer. E aquela coisa toda, você fica já, porque você já estava contando com aquilo. Beleza, mas o dinheiro era pouco que veio. Dinheiro pouco assim, dava para ajudar uma coisinha. Quando a gente vai no Santander, que tinha um dinheiro que um cliente depositou que estava lá, olha, que era 3 vezes o dinheiro que a gente tinha recebido. E era nosso e a gente não sabia. O que é que Deus fez? Tudo coopera. Se não tivesse o problema, eu não saberia. Se não tivesse Golias, Davi, a unção nunca se manifestaria. Pega no ombro do vizinho e diga, você não foi ungido para fazer o que é possível. Deus te ungiu para andar no sobrenatural. A unção de Deus em você levará você a fazer coisas fora do normal, fora do natural, além do natural, gente. Para de racionalizar. Está na hora de andar por fé de novo. Está na hora de ser chamado por Deus para ver coisas novas e coisas maiores. Porque Jeremias 33:13 ele exclama a mim e anunciar-te aí coisas pequenas e firmes que não sabes. É assim? É o quê? Coisas grandes. Está na hora de orar para Deus, orações do tamanho de Deus. Que às vezes até a nossa oração, que oração baseada numa crença miserável. O problema é que a gente está criando teologia acerca de coisas que não aconteceram. Esse é o nosso problema. Criamos teologias baseadas naquilo que não acontece. Já tentei de novo. Abre em Marcos capítulo 9. Verso 17. Aleluia. Deus é bom? O diabo não quer roubar a fé, quer roubar o foco da fé. Gálatas 2:20. Não vivo eu. O maior problema da igreja é crer na obra consumada. Esses padrões mentais. Quem lembra daquele paralítico que botaram por cima do telhado? Marcos capítulo 2. Quem lembra disso? Uns homens, né? Trouxeram um cara que estava o quê? Paralítico. E Jesus, nem Cafarnaum,
Se eu não me engano, estava na casa de Pedro. A casa estava cheia, não tinha como. Só que meu irmão, vai ver lá em Israel a casa qual era. Casas são feitas de rocha, não é a estrutura que nós temos hoje. Aí o que é que eles fizeram? Chegaram, olharam para a situação e disseram: vamos voltar. Não tem como entrar mesmo. Não é assim que a gente faz, né? Se não quis é porque não era para ser. A gente está tomando atitudes e pensamentos baseados em algo natural. Mas me rejeitaram. Será que a rejeição justamente não é por causa do que você carrega? E o que você carrega não precisa passar por uma rejeição, porque senão você vai se tornar um outro Saul? E Deus quer transformar você em Davi? Alguém que mesmo com aparato militar, mesmo tendo tudo, parava e dizia: eu vou consultar a Deus antes de ir para a batalha. Ele dependia de Deus, porque deixa eu te dizer, tem algo que Deus não dá a ninguém, a glória dele. Uma pessoa chegou para mim: pastor, você prega bem. Eu disse: meu filho, pelo amor de Deus, é a minha pior área. Se não fosse eu não tenho como me gloriar em pregação nenhuma, porque eu não estou falando de mim. Se eu chegasse aqui falando, às vezes eu falo, é bonito, isso aí beleza, mas eu pudesse ter poder, aí eu seria aqui, uau, mas como é que a gente vai se gloriar de algo, gente, que a gente não tem capacidade alguma? Falar bem não transforma ninguém, mas o que sai de nós vem dele, então tem que se gloriar nele. Aí chega o Deuteronômio capítulo 6, ele disse: vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel, habitar em casas que não construíram, poços que não cavaram, beber de vinhedos que não plantaram. Só não se esqueça de uma coisa: sou eu, o Senhor, que abençoo vocês. O que é que Deus está dizendo? Não se esqueça, porque senão quando a gente sai do Egito, que vai para Canaã, a gente acha que é Canaã que nos abençoa. E é por isso que o que é abalável tem que ser abalado, porque eu não sei as sementes que estão competindo com a palavra de Deus no meu coração. A gente ora para ter uma vida estável e conforto, ficar naquilo que é confortável. Ninguém nunca cresceu no conforto. Eu não estou dizendo que tem que sofrer, eu não faço apologia ao sofrimento, até porque se precisar sofrer para crescer, não precisava Jesus ter vindo, o povo sofreria, todo mundo era transformado e pronto, mas não é sobre isso. Mas se Golias não aparece, a unção não se manifestaria em Davi. Algumas coisas é sobre a glória de Deus na situação, é sobre Deus ser engrandecido, amém? E Deus não erra o GPS dele. Aí chega no mar vermelho, você se desespera. Aí ele fica parado, olha o livramento, que é Yeshua. Aí você não quer ficar parado, quer que você tenha solução. Chega os caras perto daquele telhado, olha para Jesus, olha para tudo, peraí, a casa está cheia mesmo, vamos embora, gente. A gente tentou, eu bem que dei o currículo. Eles fizeram isso? O que é que eles fizeram? Subiram e quebraram o telhado. E os fariseus e escribas que estavam lá, porque os escribas, eles tinham um papel importante naquele contexto, porque anos atrás eles preservaram a identidade do povo de Israel quando estava na Babilônia, no Império Persa. Eles liam, foi assim que a lei começou a ser lida de forma oral para a nação. Era algo bom. Eles preservaram a cultura, a identidade deles, porque no meio de uma nação estrangeira, seus filhos poderiam crescer e aprender a cultura errada. Então vem os escribas, são levantados por Deus para trazer identidade. Era uma bênção que começou boa, amém? Algo bom, mas lá na frente, Deus é um Deus de novidade. Aquilo que era bom se transformou em algo ruim. Eles estavam ali para ver assim, dizer: vamos ver se esse pregador realmente é de Deus. Eles estavam para questionar, analisar. Até aí, beleza, porque senão a gente vira massa de manobra, qualquer pessoa pregando qualquer vento de doutrina, as pessoas vão ouvir. Mas a Bíblia diz que quando Jesus cura o cara, que ele diz: perdoados estão teus pecados. E eles ficavam dentro deles: quem é esse para perdoar pecado? Quem é esse? Quem é esse? Eles estavam determinando como Deus ia se mover, como Deus ia agir naquele dia. Deixaram que as tradições os engessassem. Tanto é que em Marcos capítulo 7, a Bíblia diz que os fariseus e escribas anularam o poder da palavra de Deus. Não é que a palavra deixou seu poder, mas perdeu a eficácia, porque eles não recebiam. Escutavam e não recebiam. Como é que algo tão poderoso está sendo exposto e as pessoas não pegam, não recebem? Porque permitem que as coisas dos homens falem mais alto do que a verdade. E é por isso que Deus nos chamou para ter relacionamento com a palavra viva, e não com a religião. Amém? Porque se fosse assim, você botava um podcast, ou então a Bíblia 24 horas em áudio. A fé vem pelo ouvir a palavra. Você passava 24 horas ouvindo áudio da palavra e viria o homem mais cheio da fé que existe.
Como que Abraão não tinha YouTube para ouvir a pregação da Somos a Graça, ele se transformou o pai da fé? Se não tinha palavra escrita ainda. Moisés que escreve lá na frente o Pentateuco, que é Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Números e Êxodo. Eu não botei em ordem, tá? Só disse os 5. Então, Abraão não tinha a palavra escrita. O que é que ele tinha? A palavra viva. A palavra viva. A palavra viva. A palavra viva. A palavra viva vem de ouvir a palavra escrita também. Amém? Mas é ouvir, ouvindo. Quanto mais eu escuto e me exponho a palavra, mais os meus ouvidos são aprimorados para ouvir a voz que está dentro da palavra. Ou que vem pela revelação e exposição da palavra. Quem está comigo? Olha para o teu vizinho e diga: você vai precisar ouvir Deus para sacrificar Isaac. Diga para ele: você vai precisar ouvir Deus para sacrificar Isaac. Mas vai precisar ouvir de Deus para não matar os Isaques na sua vida. Continuar ouvindo, a gente escuta, leva Isaac, mas para de ouvir. Se Abraão parasse de ouvir, tinha matado Isaac. Então ele precisou continuar ouvindo. É uma vida que não para de ouvir o Senhor. Nosso design foi projetado para ouvir Deus. Por que não escutamos? Então aqueles caras chegam, tem um telhado. O que é que eles fazem? Quebra o telhado. Desce um cara numa maca. Eu fico pensando como o cara se permitiu descer. Corajoso foi o cara. Não acorda, irmão. Descendo lá de cima. Não tinha nem como ele dar um jeito de pular se a coisa quebrasse. O cara tinha fé também, viu? Botaram ele. Quando Jesus veio aquilo, imagina. Eles disseram: Deus não pode se mover assim. O telhado já estava quebrado. Vocês não podem fazer isso. Ei, já foi. Já quebrou. Ninguém nunca fez aquilo antes de quebrar um telhado. O problema não é o telhado físico que estava sendo quebrado. O problema era o telhado mental que precisava ser quebrado. O problema era o telhado de religiosidade, de padrões humanos, de coisas que foram construídas naquelas pessoas. Tanto é que quando Jesus diz: filho, ora, presença do Espírito Santo, perdoados estão os teus. Eles diziam dentro deles: quem é esse para perdoar pecado? Aí Jesus disse: para saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, o que é mais fácil? Dizer: estão perdoados teus pecados? Ou dizer ao paralítico: levanta e anda? Qual o mais fácil? A evidência da cura é o perdão. Sabe por que podemos ser curados? Porque já fomos perdoados. Amém? O que trouxe doença foi o pecado. E se o pecado é perdoado, a causa daquele mal já saiu, você pode receber. Amém? Só que Jesus não tinha ido para a cruz ainda, então perdoou o cara. E eles ficam dizendo entre si. Quando viram o cara andando, a Bíblia diz que todos ficaram maravilhados. Aquilo que eles ficaram maravilhados também era o mesmo problema. Nós nunca vimos isso. O problema é aquilo que você nunca viu. É por isso que fé é arte de ver o invisível. É ver a partir da verdadeira realidade. Porque o que pode estar te prejudicando é aquilo que você nunca viu. Aí o que é que aconteceu? Jesus precisava quebrar os telhados mentais. Quem construiu esse telhado mental na sua mente? Depois dos 40, uma pessoa chegou para mim: já estou com 40 anos, não sei como vai ser minha carreira. Pelo amor de Deus, só tem 40, tem gente com 60 começando a carreira. Quem plantou esse telhado que você nunca vai casar, que você nunca vai viver isso ou aquilo, que você não pode viver ou fluir no ministério? Sabe, muitos telhados foram construídos em nossas mentes, e por causa desses telhados a gente não percebe. Todo mundo se preocupou com o telhado, e ali também fala sobre o mover de Deus, porque encaixamos Deus da forma que nós queremos. Eram os escribas. A maneira como Deus usou no passado foi mas agora já mudou, e eles ainda estão presos ao passado. Às vezes até uma bênção te limita. Aquilo que era uma bênção lá na frente vira um problema. Você não nasceu com limitação. E eu ia pregar sobre 2 Coríntios, ou sobre Marcos 9, não deu. Depois a gente prega sobre isso. Mas as armas da nossa milícia não são carnais, embora andando em um corpo, nós não somos naturais. Temos uma nova realidade. O que o médico diz muitas vezes torna mais forte dentro de nós do que aquilo que a palavra de Deus diz. Porque o que a gente está alimentando é mais o natural. E quando nos reunirmos, gente, faça um favor a si mesmo. Não entre em conversas que não edificam o teu coração. Quando Pedro foi orar por Dorcas, porque as discípulas de Dorcas estavam todas maravilhadas. Como a gente vai viver agora sem ela? Dorcas fez um trabalho social extraordinário na sua cidade. Mas as mulheres todas estavam chorando e pediram: fora atrás de Pedro, na casa dele. Você tem que orar por ela. Ela tem que ressuscitar. Se você morresse hoje, ia fazer falta ou alguém ia dar graças a Deus? Não é para te culpar não, tá? Isso é o que você está dizendo, né, Zé? Quem tem que dizer é as discípulas de Dorcas. E a César: quem é que ia gritar lindo?
Maravilhoso. Eu ia ficar como? Tá doido? Se tu morrer, Zé, eu vou junto. Tô brincando. E César disse para mim essa semana: por que você não diz que eu estou na pista? Só diz que é fulano, beltrano. Eu também tô. Vamos voltar. Ela disse: tá eu, tá Célio, tá outras pessoas. Tá tudo na pista mesmo. Vamos lá. Vai quebrar um pouco para a gente encerrar sem esse, né? Eu entrei nisso porque eu falei desde o começo: aprendendo a ver o que não se vê. Não atentando nós nas coisas que... Mas o que é que está realmente como foco em nossas vidas? O que o médico diz, por ser um especialista, a gente sente medo, dor e fica mal. E o que a palavra de Deus diz, sendo o Criador de toda a eternidade? Percebeu como a nossa programação mental... Se alguém disser para você agora: a sua mãe está com dor de cabeça, a mente hora ela passa, e disser, ela está com câncer. A palavra câncer vai no seu cérebro, vai buscar um monte de informação, tudo que gente que morreu de câncer, pessoas que não tiveram cura, pessoas que fez quimioterapia, um monte de coisa e tal, e o que é que vai acontecer? Morri. Mas deixa eu te dizer, do jeito que Deus cura uma dor de cabeça, cura um câncer. Amém? E esse é um tempo de ver milagres extraordinários. Aí chamaram o Pedro. Pedro, quando chegou lá, a mulher tudo chorando. O que é que Pedro fez? Botou todo mundo para fora. Eu vou liberar uma palavra profética. Meu Deus. Eu não ia nem falar de dó, isso me veio agora. Pedro botou todo mundo para fora. Está na hora de botar para fora conversas que estão destruindo tua comunhão. Botar para fora coisas que não edificam tua fé. Reuniões que não vai edificar. Fulano, isso, meu irmão, foca nisso, vou ficar no lado bom. Ju me disse uma coisa. Esses dias isso me chamou a atenção. Percebeu que a gente só se magoou com pessoas que nos já ajudou e parou de ajudar? E aqueles que nunca ajudaram, a gente está nem aí. Pessoas que nunca fez nada, a gente nem reclama de nada. Mas aquele que já fez alguma coisa, você reclama do que não está fazendo. Gente, fica com o que Deus fez de bom através daquela pessoa. E aí seu coração vai te proteger de gratidão, senão a gente se perde, amém? Mas sabe o que é que Pedro viu? Pedro, quando vai ressuscitar a Doca, tá a mulher dela, as discípulas tudo chorando, Pedro, tudo para fora. Por quê? Porque em Marcos capítulo 5, quando ele foi orar para o Jairo, Jesus, chegou na casa de Jairo, estava todo mundo chorando, Jesus bota todo mundo para fora. Só fica o pai, a mãe da menina e 3 dos 12 discípulos. Por quê? Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa. Se aqueles homens que, voltando para a passagem do cara do paralítico, você acredita que pessoas podem me levar para Deus? Sim, porque aquele cara sozinho, por ser paralítico, não podia quebrar o telhado e descer, podia? Então, da mesma forma que pessoas podem me levar para o caminho certo, me edificar e levar para a fé, pessoas também podem me roubar e destruir. Como pessoas podem ser agente de cura, pessoas podem ser agente de ferida. Depende muito do que eu estou me alimentando. Depende muito do alimento das conversas. Se o alimento da conversa, o foco é eu, minhas razões. Não, ainda que eu esteja cheio de razão, eu preciso de gente dizer: meu irmão, quando é que tu vai considerar o que Jesus passou? Reino é perdão, reino é justiça, paz. É bom, estão te rejeitando, problema deles. Para onde eu vou cavar poço, as águas vão ter que nascer. Porque Deus não abençoou poços, Deus abençoou o que está sobre Isaac. E às vezes você esquece de quem você é, por isso que se perde, se prende nessas coisinhas. E às vezes uma boa conversa resolve. Sentar com a pessoa e resolver: Jana, vem cá, eu tenho problema contigo, isso. Ela pelo menos vai poder pedir perdão. Ou eu, no caso: Jana, me perdoa, eu não tive essa intenção não. E ali, pronto, se ela não quiser perdoar, mas eu fiz minha parte, amém? Mas não somos maduros para resolver essas coisas da condição do coração. Eu não sei vocês, mas muitas vezes a gente tem que estar com prontos, vestes para a vitória, amém? Vestidos para a vitória. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Adoração, e Deus me livrou do questionamento quando eu aprendi a adorar. Porque muitas vezes a gente fica cheio de queixa, cheio de razão, cheio de perguntas. E quando você vai para a adoração, o diabo não consegue teu coração. Porque na comunhão com Deus e adoração, aleluia, a adoração vai fazer Deus me dar minha vitória? Não, isso não muda quem Ele é. Isso muda quem eu sou. Isso muda a minha perspectiva, eu me reconecta ao meu destino, adorando, sendo transformado pela presença e pela imagem dEle. Quem está entendendo? E aí me livra meu coração, porque muitas vezes eu tenho questionamentos que vão me tirar do foco, ao foco da fé. Acho que hoje foi uma conversa. Vamos encerrar. Hebreus 11, verso 23, para a gente fechar.
Amém? Aí o que é que Jesus fez na casa de Jairo? Só Pedro, Tiago e João entrou. E o pai e a menina, a mãe da menina. E o que é que ele fez? Tirou todo mundo da casa. Só fica esses. E a menina foi ressuscitada. Aí Pedro viu isso. Quando chegou na vez de Dorcas, tá lá um monte de gente incrédula dentro da casa. Pedro sai tudinho. Deixa eu só com ela. E o que aconteceu? Pedro liberou uma palavra. Orou por ela e ela ressuscitou. Amém? Algumas coisas vão ser ressuscitadas quando você receber o alimento certo. Porque, gente, a gente está criando teologia naquilo que não aconteceu. Eu disse isso um domingo e vou repetir. O Senhor me lembrou, isso é interessante. O milagre do tanque de Betesda não mostra o poder de Deus. Não é um milagre para mostrar o poder de Deus. Porque se fosse para mostrar o poder de Deus, Jesus tinha curado todos ali doentes. Amém? Eu disse a vocês, o que mostra o poder de Deus é Ezequiel 37. Ele pegar um exército de osso seco e trazer vida. Aí sim, mas aquele cara no tanque, porque se fosse nos dias atuais e um repórter da Globo chegasse ali, entrevistando o cara, o foco ia ser chamar o cara que não foi curado e dizer: como é que você se sentiu quando Jesus passou por você e curou o cara que estava perto de você? Estou dizendo a você. Ia entrevistar todo mundo que não recebeu o milagre e ia perguntar dessa forma: como você se sentiu quando ele passou por você e não te curou, mas curou o outro? Eu, quando era novo convertido, não sabia quem Deus era doido para ser batizado com o Espírito Santo. E a turma dizia: vá lá para o ciclo de oração e vai ter uma parte que você vai ficar dando glória. Quando mais você der glória, é batizado. Meu irmão, eu ia direto. Chegava lá na frente: glória, 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 glória. Ficava cansado, sem voz, glória. E a irmã: vai, está sendo queimado. Eu: glória, meu Deus, vai me torrar todinho e eu não recebo. E eu: glória, glória, glória. Tinha hora que eu já mudava a língua. Eu achava que eu estava falando em língua, porque a língua vai enrolar. Eu mesmo enrolava e não saía nada. E quando eu saio de lá, o irmão do lado orava, eu disse: meu Deus não me ama. O outro foi, eu me esforcei tanto, eu me consagrava, eu jejuava, porque dizia assim: se consagre mais. Como é que eu ia me consagrar mais por algo que já estava feito? Eu só precisava entender, crer e agarrar. Crie por isso, nós cremos também por isso também, porque quem crê, fala. Olha só que coisa, era crer e falar, mas me ensinaram o meio todo errado. Faça isso, faça aquilo, melhore. E aí quando eu pecava, eu dizia: é porque eu estou pecando, então não tem como receber. Aí próximo, chegou um ponto que eu digo: eu vou mais não. Eu saía tão suado, um calor, não tinha ar-condicionado nas igrejas, um calor de torar, 4 horas da tarde, eu gritando: glória, 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 glória. Uma vez eu estava no monte orando, e aí meu pastor na época me chamou e disse: não, Gleice, vai vir à vontade. Eu já tinha sido batizado dormindo em sonho. E às vezes eu estava orando com o Saulo, em casa que a gente orava muito, 4, 5, 8 horas por dia. Vinha vontade de falar em língua, achava que era da carne. E aí eu fui para o monte. Chegou no monte, meu irmão, do nada, quando veio eu comecei a falar, parecia que eu peguei o planeta Terra e botei na mão assim. Pronto, fui batizado. Ninguém botou a mão, ninguém fez nada, fiquei dando glória, fiz nada disso. Só entendi, criei e recebi. Entendi, criei. Entendi, criei. Amém? Porque a gente está no esforço para algo. Não é o resultado do esforço, mas da entrega. A coisa mais difícil para a gente é descansar, gente. Diante do mar, farol vindo com tudo, águas na frente, montando outro, e você ficar parado, Jana, acostumado a controlar tudo. Aí vem Paulo e diz: orou 3 vezes para Deus tirar o espinho na carne. Aí não tira. Não, pelo meu poder se aperfeiçoar na tua fraqueza, pelo que terei prazer na minha fraqueza. Porque até aquilo que a gente entrega, a gente fica relutando por dentro. Ora a Deus e entregue por dentro, a gente está tentando pegar, meditar, pensar. Você fica com aquilo ainda em você, que a gente tem esse poder de tentar resolver. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que o menino era bonito e temeram. Eles viram algo na criança que a gente só pode ver. Quando a gente fala de Moisés agora, a gente enxerga tudo, mas os pais viram antes. Viram algo nele muito antes. A gente está vendo agora em manifestação pela história, mas os pais pela fé olharam, porque todas as crianças estavam sendo entregues e eles não entregaram Moisés. E uma coisa interessante, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido. Verso 24. Pela fé, Moisés já percebeu que enquanto você está nas fases de formação, Satanás vai tentar te matar, o seu chamado. Moisés ainda nem sabia que tinha um chamado, já estava tentando ser morto. Sempre, os maiores níveis de pressão são nas fases de formação do teu chamado.
Satanás vai tentar matar você. Por quê? Porque a Bíblia diz, pela fé, Moisés agora adulto. Porque quando você amadurece, gente, quando você fica adulto, vou dar um exemplo. Júlia, quando eu tinha 5 anos, eu pegava uma nota de 100 e uma nota de R$2, uma nota de 5 e a de 10. Ela queria a de 5, a de 2 e não queria a de 100. Hoje se tiver uma de 1000, gente, ela quer a de 1000. Por quê? Porque quando ela era criança, ela não sabe discernir. Ela nem escolhia a roupa, era a gente que escolhia para ela. Mas quando pela fé você se torna adulto, você não vai aceitar 2 no lugar de 100. O diabo está tentando te matar porque você está amadurecendo. Mas vai chegar um tempo de maturidade onde ele vir e você diz, está fora. Ainda que o produto da oliveira minta, né? Eu sei ter, sei não ter. Eu não vou gastar minha energia com algo inferior. Eu vivo pelo que eu creio. O que eu creio que Ele é bom. O que eu creio que Ele me ama. Eu vou ancorar minha alma na bondade dEle enquanto a coisa não acontece. Enquanto tudo não se resolve, eu tenho comunhão, eu desfruto de paz, de alegria, de shalom, de amor, de bondade, de graça. E vivo bem. Esperar em Deus não é só esperar, é esperar vivendo. Fica de pé em nome de Jesus. Eu não vou nem entrar mais, senão vai passar muito tempo. Mas tem uma parte que diz que ele via o invisível. E eu quero que seus olhos enxerguem isso nessa manhã. Atenta para o que não se vê. Tua realidade é outra. Tua realidade não é o que você tem na conta. Tua realidade não é o que você sente no corpo. Tem algo superior. Tem alguém comigo? Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Vamos adorar Ele. Eu queria aquelas canções do final de adoração, irmão. Que Célio cantou, que Débora cantou. Qual foi aquela de adoração? Pode. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Alguém recebeu alguma coisa? A Bíblia manda a gente ser como criança. Amém? Por quê? Porque nenhuma criança acredita que nasceu no lugar errado. A questão da criança está ligada não à forma que alguém fala, mas de quem está falando para ela. O caráter de quem está falando. Criança acredita em Papai Noel, são mais suscetíveis a acreditar. Às vezes a gente cresceu tanto que se tornou incrédulo. Como aquele telhado, a gente aprendeu muita coisa que nos tornou pessoas mais racionais. Eu não estou falando que você tem que ser irracional, ser burro. Até porque uma pessoa chegou e disse, pastor, eu tenho um chamado ao intelecto. Eu disse, contanto que esse intelecto não te leve para a incredulidade. Porque pela fé entendemos que o mundo e o universo foi criado. Eu não tenho que entender para crer, porque eu entendo, eu creio. Porque eu creio, eu entendo. Primeiro vem a crença, depois o entendimento. Amém? Pela fé entendemos que o mundo e o universo foi criado pela palavra de Deus. Se você não crê, você nunca vai entender isso. Tem coisas que não se entendem de forma racional, se entendem pela fé. Tem alguém comigo? Vamos adorar Jesus? Feche os seus olhos. Se você visse agora um boleto dizendo assim, tudo já está pago. Tudo já está resolvido. Essa semana uma pessoa disse, é uma semana de boas notícias. Eu digo amém. O nosso bom combate é ouvir a palavra, receber e possuir. E não desistir. Quando eu não desisto, como me alimentando. Resistir, pois, firmes na fé. Se sujeita a Deus, se humilhando, levando a Ele. Em oração, rendição. Fecha os olhos. Não se aprende a andar sobre as águas. Não se aprende a fazer cego ver. Mas a unção de Deus em você te levará a fazer algo além do seu QI, além do plano natural. Deus não te ungiu para fazer só o que é possível. Deus te ungiu para andar no sobrenatural, para fazer o que é impossível, coisas novas. Tem tanta habilidade criativa de Deus em você, coisas e áreas e lugares que você nem imagina que vai acessar e andar. Há uma unção sobre a tua vida, mas a unção dentro de você te dará instruções, sabedoria para lidar com pressões, com situações. O Espírito de Deus te ensinando, te guiando, te levando para o propósito. Amém? Coloca a mão no seu coração nessa manhã. Diga, Pai, obrigado pela tua boa palavra, pela boa jornada, pela caminhada com o Senhor. Obrigado por experimentarmos de metamorfos. Que haja transformação, Pai.
conforme a tua palavra diz que só vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, passamos por transformação mental, porque no Espírito já está tudo resolvido, tudo feito. Somos a justiça de Deus em Cristo. Oh, Espírito de Deus, ilumina os olhos da tua igreja. Como Paulo orou pela igreja de Éfeso, eu oro para que o Senhor vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Que eles vivam, andem, se tornem tudo aquilo que o Senhor os criou para ser, Pai. Pois já estamos manifestos quem somos para você, mas que nas nossas consciências haja revelação e entendimento disso, e que nós possamos viver, andar, nos mover, falar a partir disso. É isso que Paulo falou: andamos por fé e não pelo que vemos. Paulo estava dizendo: andamos a partir da nossa verdadeira realidade, falamos a partir disso, enxergamos a partir disso, nos movemos a partir disso. Eu declaro que essa unção que está sendo liberada aqui se manifeste cada vez mais nesses dias. Que haja um renovo de forças agora. Pessoas que estão pensando em desistir e parar sejam renovadas pelo poder do Espírito Santo. Que uma consciência do amor de Deus blinde agora os corações e mentes com a paz, shalom, dos ataques que o inimigo está atacando na mente dessas pessoas, Pai. Para que a gente ande livre, como Paulo, debaixo de uma estrutura de fé, tendo, não tendo, confiando, sabendo que é o Senhor que cuida de nós, que o Senhor é fiel, está conosco, não nos deixa por nada. Obrigado, Senhor, por essa igreja, cada ministro, cada música, cada palavra liberada, cada palavra profética, cada semana, cada pessoa, os que estão nos ouvindo pela transmissão. Obrigado, Pai, pelo alcance da mensagem do Teu Evangelho. Obrigado por ter enviado Jesus. Obrigado pelo Teu amor. Somos gratos a Você. Obrigado. Que a nossa semana se inicie de glória em glória, de fé em fé. Que haja manifestação, Pai, da Tua graça e da Tua bondade. E que a gente desfrute de dias incríveis e maravilhosos. Que é isso que Tua palavra nos promete. Quantos concordam, digam amém. Dá paz e abraça essa pessoa linda que está do seu lado. E diga para ele: você é o melhor de Deus, eu te amo em Cristo.